Olá, 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 aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. E para vocês que ainda não me seguem, caíram aqui de paraquedas, comece a seguir o canal aí, eu falo praticamente só sobre psicodélicos aqui. Tem vídeo novo todas as sexta-feira. E para você que já me segue, dá um suporte aí, dá uma curtida, compartilha com o povo para esse vídeo chegar em mais pessoas. O tema de hoje nós vamos falar sobre os perigos dos psicodélicos. Eu vou falar de mais ou menos uns 15 itens. E todo comentário, que tem muito comentário no meu Instagram que fala: Laísa, você romantiza demais, você não fala do lado ruim, é como se psicodélico fosse um milagre, que tudo fosse bom. Então eu acho que esse vídeo é muito necessário. Faz um tempão que eu tô querendo gravar. E se você nunca experimentou psicodélicos, não começa nesse vídeo, porque eu vou falar das coisas ruins mesmo que podem acontecer. Então, se você ainda é inexperiente com psicodélico, vai assistir meus outros vídeos que falam do lado bom, do lado de tudo, dos benefícios, da cura e tudo. Mas nesse vídeo eu vou falar só das coisas ruins, porque é muito necessário. E de todos esses itens que eu vou falar, eles são facilmente evitados. Se você seguir aqui o que eu falo nos outros vídeos, eu já dei várias dicas de integração, de como começar na jornada psicodélica. Esse daqui é basicamente, se você quer mais experiente assim, para você prestar atenção que essas são traps, né? São umas ciladas assim que a gente cai na jornada psicodélica. Então vamos lá. A primeira, overdose. Esse é um tema assim, a maior parte dos psicodélicos não existe uma quantia assim que você pode ter overdose, mas, por exemplo, com o MDMA, que é um psicodélico conhecido, existe sim a quantidade que você pode ter uma overdose. Então vale a pena muito você fazer pesquisa e ver qual a quantidade. A maior parte das trips ruins tem a ver com a medida da quantidade, ou do ego se meter ali e quero tomar um monte, porque o ego ele tá sempre no jogo. Então sempre tem aquela pessoa que quer tomar mais porque ela quer provar, porque depois ela quer contar pros outros que ela já tomou não sei quantas tabs de LSD, já tomou não sei quantos copos de ayahuasca. Então o ego tá sempre no jogo, tem que ficar assistindo. E o que eu vejo na minha jornada é que quanto mais eu trabalho em mim mesma, mais eu faço trabalho de desenvolvimento pessoal, trabalho espiritual, menos psicodélico eu preciso. E vamos lá, essa é a overdose. Então existe sim, e às vezes não só overdose do físico, mas problema mental, que pode surgir sim, porque o corpo tem uma capacidade. Então vale muito a pena fazer uma pesquisa. O segundo perigo é perigo físico. Muita gente experimenta e você não sabe como é que você vai se comportar numa trip psicodélica. Eu mesmo, se eu tô aqui, eu tiro todas as facas da minha frente. Eu não sou uma pessoa, sabe, eu sou estável e tudo, mas eu não sei. A verdade é que eu não sei como eu vou responder. Então eu tiro as facas de perto de pessoas que fazem na varanda, ou fazem cobertura de prédio, ou fazem em precipício, uns lugares assim perigoso, ou quer ir na água, se tá na praia, quer mergulhar. Não inventa de fazer essas coisas, porque vamos voltar pro básico ali, né? Se você ainda, porque é um negócio que já tá tirando do seu normal, então você não sabe como você vai responder. Outro perigo muito grande eu já tive várias experiências, não só com ayahuasca, com cogumelo também, de vomitar. Então é um perigo que existe. Se você estiver lá, você cair meio inconsciente, você tem uma morte do ego, você tá lá, pode ser que você, sei lá, engase com seu vômito. É muito comum vomitar na trip psicodélica, se sentir desconfortável com o corpo. Então é um perigo que existe, a gente não pode descartar. Vai que você tem uma trip psicodélica, vomitou, não tem ninguém lá com você, que você resolveu fazer tudo sozinho, tomou uma dose muito alta, vomitou, você tá meio que inconsciente, morreu, né? Então esse vídeo aqui é as tragédias, de certa forma. O terceiro perigo é a bad trip. Esse assim, o maior perigo das substâncias psicodélicas, porque é uma coisa que muita gente usa para fins recreativos. A maior parte das bad trips é ou dose muito alta, ou set and setting, o lugar não tá certo, ou tá com gente que não confia, várias coisas que podem levar a bad trip. E aí quando a bad trip vem,
É muita coisa que tá sendo descoberta ali, né? É uma escuridão enorme que tá sendo puxada pra superfície e você tem que saber lidar com aquelas coisas. Então é um perigo que te tira da sua realidade normal. E pode ser que você volte com uma mente totalmente diferente de como você entrou na trip psicodélica. Então, as bad trips são um perigo, sim. E não só de não voltar mais, mas de você não souber integrar tudo que tá trazendo, né? A bad trip. E as bad trips são reais, elas acontecem. Pra cada pessoa vai ser diferente. Só você se conhece, só você conhece seu limite. Então, assim, uma quantidade extremamente grande de pesquisa você tem que fazer. Não adianta você entrar e achar que você é imune pra bad trip, que é quando a bad trip vem, quando você acha que você não vai ter uma bad trip. Aí o próximo item é o trauma, que na verdade ele tá meio que interligado com bad trip. O trauma é uma coisa séria, muita coisa vem pra superfície. Eu já tive de vir pra superfície, eu tava numa festa de psytrance, tava dançando lá, de repente tomei muito MDMA, tinha tava um frio. No final eu meio que entrei um pouco num rio, que era na beira de um rio. Veio esse menino que eu nem conhecia e eu começava a perguntar pra ele por que eu fui abusada no passado. Eu comecei a perguntar pra ele, mas por que ele fez aquilo? Por que ele fez aquilo? Então, tipo, eu tava num transe, assim, que eu não sabia nem onde eu tava, sabe? Então, tava descobrindo coisas, assim, numa festa, num ambiente que eu não tava me sentindo segura. Eu conheci uma menina que eu fui com ela, mas não conhecia muito bem. Então, trouxe tudo aquilo pra superfície, abri uma ferida num lugar que não é propício pra cura. E aí, graças a Deus, esse menino me ajudou, e até hoje eu converso com ele. Ele teve uma filha esses dias, super gente fina, mas graças a Deus ele tava lá, ele fez uma mini meditação comigo lá, meio que uma hipnose, e ele me ajudou. Mas se esse cara não tá lá, o que acontece? Veio um trauma pra superfície, você não sabe. O negócio do trauma é que quando você passou por muito trauma, o seu cérebro, ele automaticamente bloqueia aquelas experiências. E a trip psicodélica, ela traz tudo aquilo à tona. Então é coisa que você nem lembra, não tem que falar, eu não tenho muito trauma, você não sabe. Eu, por exemplo, não tenho muita lembrança da minha infância porque eu tive muito trauma. E é normal, é uma coisa normal, chama desassociação. Você desassocia do seu corpo e você não tem muita lembrança. O cérebro é um mecanismo de defesa que o cérebro bloqueia, então aquilo pode vir para a superfície. E não é brincadeira, é um trauma. Principalmente se você nunca fez terapia na sua vida, se você não tem nenhum trabalho de desenvolvimento pessoal, o trauma vem pra superfície, é uma coisa muito séria, você tem que estar pronto pra lidar com aquilo, e é uma coisa muito comum na trip psicodélica, tanto que quando a MAPS faz tratamento de terapia assistida com psicodélico, não tem nenhum psicólogo ali investigando no trauma, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. A interação do psicólogo na trip psicodélica é mais ou menos 30% do tempo que o psicólogo vai interagir. E se a pessoa pedir 70% do tempo, a pessoa tá indo dentro dela mesma e a substância tem uma inteligência que ela traz direto aquele trauma que tem que ser cuidado, né? Endereçado. Então, tem um mecanismo que a trip psicodélica, a substância em si, ela traz o MDMA, o LSD, então eles trazem esses traumas e você tem que estar pronto para lidar com aquilo. Quinto perigo é a confusão sobre a realidade. Estamos aqui nessa realidade, a realidade real, mesmo que você tenha a ideia de que isso daqui é tudo uma ilusão. Quando você experiencia isso de uma forma direta, numa trip psicodélica, você vê que essa realidade aqui que a gente tá não é uma realidade física, não é uma realidade material, vai surgir uma confusão enorme de, tipo, tudo que eu acreditei até hoje é mentira. Então, existe o psicodélico, ele traz muita confusão. E o que pode ser bom, porque ele faz você investigar coisas na sua vida que você nunca investigou. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que traga essa confusão e um certo niilismo de, nada existe, eu não ligo pra mais nada, eu não preciso trabalhar. Então, traz essa confusão. E se você não souber integrar, se você não tiver o pé no chão, essa confusão pode acabar virando um trauma. Então, os psicodélicos têm o lado bom e o lado ruim, traz a confusão, que é o lado bom, e também tem o lado ruim, que pode tirar totalmente do seu chão, e é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado.
Não só disso, mas também da despersonalização. Você meio que desassocia da sua identidade, porque o seu ego morre, aí na hora que o ego volta, você não sabe quem você é, isso pode durar um tempo, já ouvi falar de várias pessoas. O Eckhart Tolle mesmo, quando ele atingiu a iluminação, ele passou 3 meses, ou mais, eu acho, da vida dele, sentado num banco de praça, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Isso porque ele nem tomou psicodélico nenhum, simplesmente foi uma experiência de enlightenment que ele teve, e ele teve despersonalização, não sabia quem ele era, então é uma coisa muito comum de acontecer no psicodélico, porque ele mexe com a estrutura do seu ego, é como se você tivesse construído aquela construção, aquele prédiozão assim, botado de janelinha, tudo, o ego, quando ele é destruído, aquela construção, ela se desfaz totalmente e ela volta ao normal de novo. E essa de voltar ao normal, não necessariamente as coisas vão estar no mesmo lugar. Então é uma desconstrução mesmo da nossa identidade. Então vamos lá, o 6º perigo é interferir na nossa carreira, no seu busca pelo sucesso. Isso é uma coisa porque, como eu falei antes, o psicodélico ele te liga para o mundo místico, o mundo imaterial, o mundo da espiritualidade, o mundo que as coisas são mais abstratas, menos palpáveis. Então o que acontece é que se você tiver numa fase da sua vida que você tá querendo sucesso, tá tentando fazer grana, tá cuidando das coisas básicas da sua vida, isso eu já falei em outros vídeos, pode ser que você caia em uma de isso não é real, isso é só um jogo, é a corrida do rato, de conseguir mais queijo, que o queijo é dinheiro e todo mundo tá atrás de dinheiro, e aí você vê que isso tudo não existe, e isso vai impactar a sua carreira. Vai impactar você indo pro trabalho todo dia e perguntando o que eu tô fazendo aqui, eu não quero mais saber desse chefe. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. E não só isso, mas quando você tiver uma trip psicodélica, não tome nenhuma decisão, assim, na hora do pânico, na hora ali dos insights grandes. Espere mais ou menos umas 2 semanas, 1 mês pra você tomar uma decisão, tipo, vou sair do meu trabalho, vou divorciar, vou abandonar a minha família, vou sair de casa. Umas decisões assim grandes, você tem que dar um tempo pra aquilo ser integrado. Você não pode ficar tomando essas decisões assim de, eu vou mudar minha carreira totalmente e porque o psicodélico ele traz isso, ele desconstrói. Então, se você estiver numa fase da sua vida que você tá focado na sua estabilidade financeira ou na sua carreira, assim, ou estudo, é bom que você se afaste mesmo. E eu vejo na minha própria experiência que quando eu experimento psicodélicos me desconecta um pouco da minha rotina normal e eu fico me questionando o que eu tô fazendo aqui, eu devia estar fazendo outras coisas. Então, se você tá muito preocupado, mais preocupado, você tem família, muitas pessoas que usam os psicodélicos têm família. Se você tá preocupado com isso, se afaste um pouco dos psicodélicos, tem a hora certa de fazer aquilo. Muitas pessoas, mais ou menos 50% ou mais das pessoas que utilizam psicodélicos, elas estão contando moeda para pagar a comida. Então, e eu não tô falando isso para humilhar não, eu falo isso da minha própria experiência. Você tem que cuidar dos básicos, você tem que ter uma casa para morar, você tem que ter uma família que te dê um amparo, família ou amigos, uma comunidade que te dê um amparo. Você tem que ter um emprego, você tem que funcionar nessa realidade, porque apesar de nada existir, tudo ser ilusão, a gente tá aqui e a gente tem que jogar o jogo da vida. Então é muito importante que, principalmente pessoas que têm família, que vocês tenham uma base, assim, muito boa pra você não se desconectar totalmente e tomar a decisão errada. Então eu falo da experiência própria. Tem muita gente que tá até mesmo no caminho da espiritualidade. Claro que tem as exceções, mas tem muita gente que deveria estar cuidando do básico. Se tem homem que é desesperado, nunca fez sexo na vida, vai atrás de mulher, vai fazer sexo, vai cuidar dos básicos da vida, pra quando você vê que você tá num ponto bom pra entrar na jornada psicodélica e se mudar radicalmente num level espiritual, aí você entra na área dos psicodélicos. Caso contrário, muitas pessoas ainda estão, e eu falo por mim mesma, eu evito usar os psicodélicos porque eu ainda tô numa fase da minha vida que eu quero comprar uma casa, eu quero me estabilizar, né? Então vamos pra próxima. Um perigo enorme dos psicodélicos é você usar ele como escape. Não tem como, porque
a realidade que a gente vive aqui é bem difícil, ainda mais agora com esse negócio da Ucrânia e tudo, é uma tristeza enorme que eu sinto no meu coração, sabe, de ver isso acontecendo e participar de tudo isso no mundo. Aí você vai numa trip psicodélica, você tá escutando uma música maravilhosa, Pink Floyd, e tá tudo muito lindo, as cores estão maravilhosas, a comida tem outro gosto, e aí você entra naquela trip psicodélica e você fala, nossa, pra que eu quero voltar pra aquela realidade onde tudo tá caindo aos pedaços, né? Mas a realidade é que é a realidade aqui, é a real, é onde a gente tá. E se você é uma pessoa que não gosta muito da sua realidade sóbria, você vai utilizar os psicodélicos como escape. E eu lembro que eu utilizei no começo, eu fazia muito trip de psicodélico, uma atrás da outra, não dava tempo de integrar. Meio que gerou trauma em cima de trauma, porque abriu as feridas, não tinha estabilidade em volta de mim pra lidar com aquelas coisas. Já fazia uma outra logo de cara, esperando que os psicodélicos vão trazer um milagre pra mim. Os psicodélicos não vão trazer nenhum milagre. Então, se você não gosta da sua realidade sóbrio, e as trips psicodélicas estão maravilhosas, principalmente quando você está usando para fins recreativos, existe uma possibilidade enorme de você utilizar aquilo como escape. Então, vamos lá, próxima. A legalidade, um dos perigos é a legalidade. Os psicodélicos em muitos lugares são ilegais. Tanto que no Brasil muita gente fala, não é ilegal, não é ilegal. Mas existe pessoas, sim, pessoas já mandaram mensagem de pessoas que foram presas. Então, o cogumelo em si não é ilegal, mas a psilocibina e a psilocina que tem no cogumelo é ilegal. Então a gente nunca sabe. Caiu na mão do governo, você tá lá, né? Então, existe sim essa paranoia de isso é ilegal, aonde é que você tá fazendo, se você tiver que ir pro hospital, entendeu? Então existe o perigo, a gente tem que ter noção, principalmente pessoas que moram fora do Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu conheço muita gente que foi pra cadeia por conta de cogumelo, de maconha principalmente, então existe o perigo da legalidade. Vamos lá, próxima, nono. A má interpretação de trips. Eu tive uma trip, eu vi que eu tenho que mudar pra Suécia e tenho que fazer não sei o que lá, abandonar minha família, divorciar da minha mulher. Tem esse perigo enorme de você não saber interpretar a sua trip, porque o ego ainda tá ali, o ego tá sempre ali, ele sempre vai estar, a não ser que a gente atinja a iluminação, e ainda assim o ego tá lá. Então tem uma possibilidade enorme dessa mente aqui criativa de interpretar as trips de uma forma totalmente errada, de você ver uma coisa, achar que é a outra. Então, isso aqui entra aquilo de você esperar mais umas 2, 3 semanas depois da trip pra você tomar alguma decisão assim grande que vai impactar a sua vida. Dá um pausa e integra, né? Então vamos lá, a 10ª. Que é um dos perigos enormes, que é a substância errada, tomar a substância misturada. A gente não sabe, tem testes, eu não sei onde tem teste, mas se você ir atrás, você acha. Tem muitos festivais aqui que eles têm um stand, assim, pra você fazer teste com a sua droga. Não sei como é que funciona no Brasil, mas eu tenho certeza que tem. É questão de você se preocupar com o seu cérebro, com o que você está colocando no seu corpo, com a saúde, como aquilo vai danificar o seu cérebro e a sua vida, né? Então, existe uma possibilidade enorme de o que você tá ingerindo não ser LSD, não ser maconha. Maconha, eles botam várias coisas, você não sabe onde que eles cresceram aquilo. MDMA, eles misturam com metanfetamina, mistura com várias coisas. Então você não sabe qual é a droga, tem que fazer teste, tem que ir atrás, e esse é um dos maiores perigos das drogas psicodélicas, porque o cérebro, ele é tão sensível e delicado que uma droga ali que você toma e o negócio tá intoxicado, ou uma droga ruim que você comprou misturada, aquilo danifica o seu cérebro pro resto da sua vida. Vamos lá, o 11º, misturar substâncias. Eu nunca misturo substâncias. Já misturei LSD com maconha, a maconha fica naquela, né? Mas misturar LSD com DMT, se você é experiente, vai em frente, vai. O Terence McKenna fazia tudo de uma vez, era o LSD, fumava o DMT no meio da trip, mas assim, ele teve várias trips, né? Agora, se você é uma pessoa que não é experiente com os psicodélicos, não começa, principalmente com álcool. Eu odeio álcool, não tomo álcool. O álcool, ele danifica o cérebro. Quando você tem hangover, né, que é a ressaca, nada mais é do que o seu cérebro inchando. Então eu não gosto de álcool, não gosto do espírito do álcool. Esse daí é um tema para outro vídeo, mas não é bom misturar nenhuma droga com álcool e nenhuma droga com outra droga, principalmente se você é inexperiente. Não mistura nada com nada. A droga em si, que pode ter até a coisa que é tóxica misturada ali, já é ruim. Você não sabe como as duas vão interagir.
Então, vamos lá. Próxima. Usar os psicodélicos como uma droga de entrada para outras drogas. Eu tive essa experiência de começar a experimentar psicodélico vários anos atrás. Aí quando eu vim pra Los Angeles, vim com esse namorado na época que tava usando cocaína. Usei cocaína algumas vezes. Aí teve um ponto que eu comecei a falar, não vou mais usar isso não é psicodélico. Cocaína, 2 segundos eu caio naquela. Então eu tô falando aqui, eu tô me abrindo pra vocês tomarem cuidado, porque pode ser uma droga que é utilizada como entrada para outras drogas. Então, você tem que ter muita cabeça no lugar, você tem que ter uma âncora muito grande dentro de você mesmo e se conhecer para você ter, assim, aquela observação de isso não é um psicodélico, eu comecei com os psicodélicos, eu posso usar, e um uso crônico também de usar muito psicodélico, de repente você vê se já tá fazendo outras drogas que são pesadas. Um perigo enorme. O 13º é se tornar muito sozinho, porque as drogas, as substâncias psicodélicas, elas fazem você entrar num mundo que muita gente nunca entrou, muita gente nunca conheceu. É uma outra realidade que você começa a enxergar coisas que a maior parte das pessoas em volta de você não tem a mínima ideia que existe. Então você fica naquela de só você sabe, tem aquela parte do ego que se sente melhor do que os outros, porque já experienciou outros levels de consciência, estados alternados de consciência. Então existe uma possibilidade enorme de você se tornar sozinho e até mesmo depressivo, porque aquela experiência só você teve, os seus amigos não tiveram. Então gera uma coisa assim enorme de você acabar se distanciando das pessoas, porque elas não te entendem, elas não querem escutar. A maior parte das pessoas não querem escutar de como é que funciona a realidade, como é que funciona a espiritualidade. A maior parte das pessoas, elas estão tão seguras ali na mentira delas, na ilusão, né, que elas não querem escutar você falando dessas coisas. Então pode ser que você se sinta sozinho. E o que eu recomendo pra isso, eu não fiz nenhuma recomendação dos outros, mas é você achar uma comunidade. Sei lá, eu tenho várias pessoas lá que me seguem, o povo faz comentário, vai lá atrás. Eu tenho um objetivo no futuro de criar um fórum pra todo mundo que quer conversar sobre psicodélicos. Então, você fica atento, que pode existir essa depressão de você ir pra dentro de si mesmo e se perder ali dentro de si mesmo e de repente você tá desconectado de todo mundo em volta de você e a gente somos seres que precisa de pessoas em volta da gente, né? E o último tema, uso crônico, que eu até falei um pouco lá, é de você começar a usar muito. Eu não recomendo nada mais que, assim, uma vez a cada 2 semanas. E ainda assim é muito, porque eu acho que se você respeita a substância, se você se respeita, porque o corpo também tem a nossa cura acontece muito no level do corpo. Então o corpo tem o próprio tempo para integrar as coisas. A maior parte dos nossos traumas, dos nossos sankaras, eles estão armazenados no nosso corpo. Então, se você toma uma substância psicodélica, aquilo vai vir para a superfície e o tempo do corpo de lidar com aquilo, ele é maior do que você quer compreender. Então você toma uma trip atrás da outra, uma trip, e aí vira um uso crônico, você tá usando aquilo como escape, não tá dando oportunidade pro seu corpo. Então, uma mensagem aqui é para você ter amor próprio. Toda vez perguntar pro seu corpo, perguntar para você, eu tô pronto para tomar essa substância? Então, muito amor próprio você tem que ter e se conhecer. E por hoje é só, eu falei de algumas coisas, eu pretendo fazer um outro vídeo porque tem mais outros temas pra abordar, mas esses são os perigos dos psicodélicos. Tem que tomar um cuidado assim extremo se você quer realmente explorar essas substâncias ao longo da sua vida. É bom que você use de forma responsável, porque aquilo vai te possibilitar de você crescer assim espiritualmente, de se desenvolver como um ser humano de uma forma extraordinária, se você utilizar de uma forma responsável. Porque tem muita gente que experimenta, toma muito, nunca mais quer fazer. Então, se você quer utilizar essa ferramenta pro resto da sua vida, eu recomendo você seguir todas as coisas que eu falo aqui no meu canal e tá bem consciente dos perigos. E é isso, muito obrigada. Não esquece de curtir aqui o vídeo, manda esse vídeo pras pessoas, principalmente pessoas inexperientes, mas antes de mandar esse, como é um vídeo bomba, manda os outros que eu já falei antes. E é isso, um beijo grande pra vocês, até a próxima.